Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. 2. Planejamentos socorristas. Sentando-nos em semicírculo e tendo a veneranda mentora no centro, os seus acólitos permaneceram num segundo plano e ao lado do irmão Ovídio expôs: Não ignorais que a mansidão e a misericórdia serão sempre os nossos instrumentos de estratégia fraternal. Agredidos e desafiados, conforme ocorrerá, mantereis a irrestrita confiança naquele que preferiu a desonra à defesa inútil, a morte infamante à permanência na injúria e na covardia. Diante da crueldade da perseguição inclementes, permanecei tomados pela misericórdia e ternura. Evitai os pensamentos reacionários, porque estaremos no imenso campo de lutas, além das formas, em batalhas vibratórias. Nenhuma vulgar e chocante provocação, por mais grave, poderá ser respondida sob a ação do melindre ou da reprimenda como forma de reação. Preparados pelo sentimento de piedade, compreendendo-lhes a loucura, usareis sempre os recursos psicoterapêuticos do entendimento, de tal forma que eles não disporão de forças para o prosseguimento nas agressões terríficas. Em qualquer circunstância, vede neles os irmãos infelizes que vos cabe amparar. A atual situação é resultado do rancor de antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos que permanecem em região de inomináveis sofrimentos, cientificados do desenvolvimento do pensamento de Jesus sob as luzes do Consolador, tornados adversários do Cristo em face das decepções de que foram vítimas após as respectivas desencarnações, homisiaram-se em cavernas sombrias do próprio planeta, onde instalaram o antirreino do bem e acolhem fanáticos e criminosos em desalinho mental, portadores de elevado nível intelectual, mas pobres do sentimento de amor. Reduto de trevas e ódios, cresceram em número e, periodicamente, atacam a sociedade terrena e impõem o pavor, especialmente nos períodos de acontecimentos funestos, quando se utilizam dos conflitos gerais para imiscuir-se na população e gerarem mais terríveis sofrimentos. Carrascos de si mesmos, transferem o ódio cultivado na seção dos séculos, desde a Idade Média, e dizem-se justiceiros, encarregados de serem a chibata da divindade aplicada no dorso das criaturas que necessitam de correção. Desempenharam papel relevante durante o nazismo, especialmente no que se refere ao Holocausto judaico, e agora terçam armas e atacam frontalmente o mestre nas células espíritas, de modo que muitos danos levem à desistência os convidados para o banquete da nova era. Em diversas instituições onde o Senhor é reverenciado e divulgado pelas vozes dos céus, tem-se imiscuído em razão de alguns desmandos e atitudes sórdidas de aventureiros que aderem ao pensamento espírita, mas não à sua conduta. Sempre encontram erros em tudo, são impelidos a apresentarem modificações na estrutura da doutrina, tentam ridicularizar os amantes da verdade, que são denominados ortodoxos e fanáticos, ultrapassados e antiquados. Atribuem-se valores que não possuem, arregimentam outros sofredores descontentes, que se encontram em busca do prazer e mascaram-se de trabalhadores do bem para exibirem a própria prosápia e, desse modo, tombam nas malhas apertadas
que os tornam dissidentes, acusadores, inimigos. São ardilosos e muito hábeis no sofisma, pois que chegaram ao topete de acreditar que, no passado, enfrentaram reis e príncipes que se lhes submeteram e pensam que ainda podem repetir as nefandas façanhas. Fanáticos pelas tradições da igreja decadente da época em que viveram, sabiam que eram criminosos pelos atos praticados, mas se acreditavam merecedores do reino dos céus, conforme se fizeram chefes dos domínios da terra. Ao enfrentarem a própria consciência em conflitos inenarráveis, bloquearam o pensamento e a razão, asfixiaram o raciocínio e construíram torpes personas a que se submetem sonhadores e cruéis, porque sabem que não poderão continuar sine die na situação em que se comprazem, em função das leis soberanas da vida, de que ninguém pode fugir. Refugiados nos seus quartéis de sombra e dor, onde vivem como senhores absolutos, comandam verdadeira legião de asseclas que lhes atendem às ordens e realizam os escabrosos desejos. Serão, portanto, esses irmãos infelizes e os tradicionais inimigos de Jesus que estão hoje voltados contra o Mestre de amor e que, ao verem a transformação que se opera na Terra, o anúncio dos futuros dias de regeneração do planeta, infestam a sociedade com a luxúria, o desperdício, a insensibilidade e o desrespeito aos valores enobrecidos. Certamente não são responsáveis pelos descalabros de toda a ordem que hoje dominam os arraiais terrestres, mas, especificamente, além de contribuírem para a alucinação generalizada, dedicam-se com especial rancor à guerra santa contra os hereges espíritas, que devem ser dizimados, afastados das trilhas da caridade e atirados aos abismos do prazer, da negação, das obsessões. Utilizam-se dos demônios internos das criaturas, atenazam-nas também com as suas influências pestíferas, e tudo procuram consumir em tormentos depressivos generalizados e transtornos agressivos pelas drogas e paixões inferiores, atemorizando a sociedade e infelicitando-a. De alguma forma, inspiram ondas de terrorismo, de vinditas, de guerrilhas e de guerras que gostariam de vê-las dominando a terra, como vem ocorrendo e como se apresenta em ameaça tormentosa no Oriente como no Ocidente. Fez uma pausa oportuna, demonstrou a preocupação natural ante os nefandos propósitos dos inimigos da humanidade. De imediato, prosseguiu. Unem-se aos grupos extremistas de outras doutrinas religiosas e políticas, bárbaras e impiedosas. Dizem-se o anticristo, numa caricatura de anticonsolador com o qual competem. Aderiram às organizações judaicas, algumas suas vítimas antigas, nessa tremenda onda contra o Cristo e sua doutrina, e enlouquecidos pretendem instaurar na terra o reino do terror. É momento muito sério que está a exigir esforços hercúleos e dedicação quase exclusiva de todos aqueles que são afeiçoados ao bem em todas e quaisquer das suas manifestações. Uma veneranda instituição terrestre servir-vos-á de abrigo por 40 dias, quando trabalhareis sob o nosso comando desde nossa esfera e dirigidos pela figura apostolar do nobre cristão que seguirá convosco, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que vos elegeu como auxiliares para a delicada empresa. Muni-vos de humildade real.
e revesti-vos da couraça da oração, a fim de poderdes enfrentar a situação com os sublimes instrumentos da caridade em todos os momentos, a fim de preparardes o advento dos porvindouros dias de edificação superior e de paz que todos necessitam no planeta amado. Outros grupos estão sendo organizados, a fim de atenderem ao apelo dos lídimos servidores do bem nas diversas áreas do comportamento humano. Nesse ínterim, encontrar-nos-emos vez que outra, quando for necessária nossa presença na terra ou a presença de algum mártir, a fim de serem dirimidas dificuldades e solucionados problemas de maior envergadura. Se tiverdes alguma indagação, estamos a vossas ordens para respondê-las. Os comprometidos com a nova tarefa estávamos sensibilizados. O venerando apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes, com tocante humildade, compreendendo a nossa emoção, falou pelo pequeno grupo. Veneranda benfeitora, constitui-nos uma bênção imerecida a honra de servir ao Mestre nesses turbulentos dias da comunidade terrestre. Outra aspiração não mantemos, exceto a de trabalharmos incessantemente pelo alto burilamento e a projeção da divina luz do amor nos corações humanos. Sabemos que a vossa bondade estará socorrendo-nos em nome do Senhor, mesmo que não verbalizemos as necessidades. Desse modo, rogamos que expresseis ao Santo de Assis o nosso profundo reconhecimento por haver-nos distinguido com a possibilidade de servir mais e sempre melhor, expressando ao Divino Mestre as emoções que nos dominam e que as palavras não conseguem verbalizar. Confiando, portanto, no bem inefável, tudo envidaremos para errar menos e nos tornarmos dignos do empreendimento para o qual necessitamos de inspiração e de misericórdia, a fim de conseguirmos a vitória do amor nos corações e da caridade nas ações dos irmãos ainda equivocados. Abençoai-nos em nome dele, que prossegue amando-nos mesmo com a constância dos nossos erros e compromissos infelizes. Quando silenciou, após expressar o que certamente todos gostaríamos de dizer, tinha lágrimas brilhantes nos olhos azuis que não se encorajavam a escorrer pela face iluminada. Despedindo-se de todos nós, a benfeitora retirou-se com os seus auxiliares, direcionando-se à esfera de luz onde habita. Diante dos nossos olhos, foram se diluindo até desaparecerem numa réstia prateada. O administrador também teve que se retirar e ficamos, o pequeno grupo, agora sob o comando seguro do Dr. Bezerra, que se encarregou de apresentar-nos uns aos outros, embora alguns já fôssemos conhecidos. Além de nós outro, e do Dr. Carneiro de Campos, soubemos que entre nós estavam compondo a equipe Virgílio de Almeida, abnegado espírita mineiro que se dedicara, na mais recente existência, ao ministério de viver a doutrina com o máximo respeito e abnegação, deixando pegadas luminosas que servem de diretrizes de segurança a muitos trabalhadores da atualidade. Jovial e amigo, cativou-nos de imediato pela simpatia e irradiação de nobreza. A seguir, conhecemos Germano Passos, que fora estudioso do magnetismo antes de aderir ao espiritismo, qual ocorrera com Allan Kardec na primeira fase da sua existência. Era especialista no conhecimento dos fluidos e das energias que são produzidas pelos espíritos e que seria utilizado nos momentos próprios
de maneira a liberar obsessos de ambos os planos da vida. Depois de entretecermos breves considerações em torno do projeto que nos unia sob as bênçãos de Jesus, demandamos aos nossos lares, devendo seguir a instituição que nos hospedaria ao cair da tarde seguinte. Quando nos retiramos do imenso auditório, as estrelas cintilantes pareciam dialogar umas com as outras em face das emissões de argêntea luz. O cosmo sempre me fascinara desde quando me encontrava na Terra, atraindo-me a atenção para o milagre desses fascinantes e grandiosos globos a girar infinitamente em torno dos astros-reis e dos turbilhões, formando galáxias inimagináveis. Muitas vezes deixava-me arrebatar na contemplação das noites banhadas de luar e de constelações gloriosas, falando-me sem palavras sobre a grandeza de Deus. Enquanto me dirigia ao lar, emoções especiais dominavam-me pela oportunidade de volver ao planeta querido para as atividades de intercâmbio e de socorro aos irmãos de jornada, agradecendo interiormente a oportunidade que reconhecia não merecer. Orando e bendizendo a sublime misericórdia do Pai, deixei-me arrebatar pelas expectativas do labor delineado até o momento quando nos dirigimos às queridas terras do Cruzeiro do Sul. A cidade grande tumultuada com o seu trânsito enlouquecedor, a movimentação das pessoas agitadas, umas ao retorno ao ninho doméstico, outras buscando lugares para as refeições, outras mais, os educandários noturnos, as casas de recreação, enfim, o atendimento aos compromissos que lhes diziam respeito. Também observava as multidões de desencarnados, alguns atropelando-os revestidos de matéria, sem que nenhum deles se desse conta da existência do outro. Espíritos doentes e alquebrados que formavam grupos de desalentados, perturbadores e zombeteiros em azáfama inquietante, perseguidores inclementes imantados às suas vítimas em contubérnio psíquico e físico, e nobres entidades que edificam o bem e protegem aqueles com os quais mantêm afinidade, em perfeita identificação vibratória. Quando chegamos à Sociedade Espírita, fomos surpreendidos pela amplitude do edifício de 3 pisos, com boas instalações materiais, aconchegantes umas e confortáveis outras, mas sem luxo e com muita atividade espiritual. Eram aproximadamente 18 horas e equipes de atendentes fraternos encontravam-se a postos, enquanto os necessitados esperavam pacientemente, ouvindo música suave e inspiradora. A paisagem do sofrimento era visível, porque alguns se apresentavam ansiosos e expectantes, outros algo hebetados e outros indiferentes, qual ocorre em qualquer nosocômio terrestre. Trabalhadores desencarnados diligentes movimentavam-se com discrição e segurança, mantendo o equilíbrio geral, evitando que os agitados e perversos gerassem qualquer tipo de distúrbio. À porta, esperando-nos, encontrava-se o abnegado mentor da casa, que se nos identificou bondosamente, deixando-nos à vontade e oferecendo-nos, com toda a sua equipe, a contribuir em favor do nosso objetivo, do qual estava informado e convenientemente preparado. Disse-nos chamar Elvídio e que se dedicava a manter a instituição desde quando fora desenhada no plano espiritual, e os primeiros servidores foram programados para a sua edificação na Terra.
Relatou-nos que se tratava de um grupo de antigos cristãos que se haviam extraviados nos séculos passados, que foram resgatados pelo Cantor de Deus por ocasião da sua jornada sublime e que novamente se perderam pelos desvãos do desequilíbrio. E novamente, após a chegada do Consolador, encontravam-se em processo de recuperação. O ministério essencial a que todos se dedicavam, além da divulgação dos postulados espíritas, conforme a codificação, à qual se dedicavam com fidelidade, era a da iluminação de consciências e caridade espiritual, moral, educacional, por todos os meios ao alcance. As suas reuniões estavam sempre assinaladas pelas propostas de superação dos vícios e das paixões inferiores, firmando-se propósitos de comportamento saudável, de convivência social edificante e, ao mesmo tempo, de evangelização das mentes infanto-juvenis, preparando as gerações novas para os enfrentamentos do futuro. A existência física sem o conhecimento do Espiritismo, enunciou respeitosamente, é um grande desafio pela falta de equipamentos iluminativos, que permitem viceje a ignorância, predomine o egoísmo, desenvolva-se o anseio doentio pelo prazer e pelo ter, distantes do transformar-se para melhor, por falta de meta psicológica de sentido profundo, capaz de resistir aos embates do cotidiano. As multidões aturdidas que se entredevoram na competitividade doentia, na animosidade contínua, no desinteresse pelo ser espiritual que são, resultam invariavelmente do desconhecimento e da desvinculação com o programa da imortalidade e a visão clara da transitoriedade carnal. Ansiosas por aproveitar o breve tempo da organização física, entregam-se a todos os conflitos que conduzem no íntimo e, simultaneamente, à volúpia do desfrutar sem responsabilidade, nem certeza de que o sentido da vida material é mais grandioso, merecendo sacrifícios e lutas, em vez da insanidade do apenas fruir enquanto se pode. Amável conduziu-nos a uma sala especial no segundo piso, onde nos hospedaríamos, pois que estava equipada de alguns aparelhos que nos poderiam ser úteis durante o período em que ali permanecêssemos. Camas asseadas e móveis bem distribuídos haviam sido providenciados no espaço, incluindo pequena área onde poderíamos reunir-nos para discussões dos labores. Explicou-nos que, logo mais às 20 horas, haveria reunião doutrinária, onde seria ouvido o jovem expositor que vinha atraindo expressivo número de interessados pela mensagem de que era portador. Deixando-nos à vontade, foi atender aos deveres que lhe diziam respeito. Aguardamos o momento da reunião e, à hora determinada, adentramo-nos na sala repleta de interessados nos estudos da noite. Podemos observar que os presentes mantinham-se em clima de harmonia, mantendo o relativo silêncio que se pode esperar de um grande número de pessoas, nem todas possuidoras do discernimento que ensina a comportar-se em reuniões desse gênero. Espíritos amigos e benfeitores de muitos dos presentes encontravam-se, joviais e atentos, ao lado dos seus beneficiários, assim como muitos desencarnados em aflição, com as marcas lamentáveis do processo morte não concluído, ainda apegados às reminiscências da matéria e transmitindo desagradáveis sensações àqueles com os quais se encontravam em sintonia, assim como alguns inimigos ferozes que se agitavam e deploravam não poder agredir as suas vítimas. Era um espetáculo merecedor de cuidados que os vigilantes encarregados de manter a ordem
cuidavam com especial desvelo. Uma suave melodia convidava à meditação, embora algumas pessoas inquietas que não conseguiam harmonizar-se. Foi composta a mesa dos trabalhos pelo presidente da instituição e mais 2 convidados, um dos quais era o jovem orador anteriormente mencionado. Foi proferida a prece de abertura, entretecidas ligeiras considerações em torno do objetivo da reunião e apresentados alguns avisos, sendo a palavra transferida para o seu responsável. Levantou-se um jovem de aproximadamente 25 anos, bem aprumado e concentrado, demonstrando responsabilidade sem afetação, simplicidade sem impostura, e depois de proferir a saudação ensinada por Jesus a respeito da paz que deve estar presente em todo lugar, começou a falar sobre a missão do Espiritismo na Terra. Com voz comedida e pausada, abordou com precisão os paradigmas da doutrina, a começar pela crença em Deus, e culminou com a pluralidade dos mundos habitados. Consciente do significado da mensagem, sintonizava perfeitamente com o seu guia espiritual, que o influenciava com segurança e afeição, logrando fazer que as palavras emitissem vibrações saudáveis para o público ávido de conhecimentos. Enquanto isso, espíritos afeiçoados à caridade aplicavam recursos fluídicos nos assistentes concentrados no tema, enquanto acompanhavam as reflexões do expositor. Repentinamente percebeu-se uma agitação na porta de entrada da sala, quando apareceu um cavalheiro agitado a blasfemar e segurado por 2 outros que tentavam mantê-lo em equilíbrio. Era visível o seu estado de perturbação e de alcoolismo, enquanto um espírito malsão dominava-lhe parte do sistema nervoso central e, incorporado, gritava desacatos e acrimônias. As pessoas assustaram-se, porque esse não era um comportamento habitual, mas que os mentores permitiram, com vários objetivos, um dos quais era o de socorrer a ambos indigitados e, ao mesmo tempo, demonstrar que a casa do Senhor é hospital para todas as angústias e necessidades humanas. O expositor não se perturbou e solicitou que todos se voltassem para ele, porquanto os responsáveis pela sociedade tomariam as providências compatíveis, de alguma forma, asserenando os mais inquietos, que também se agitaram e passaram a sintonizar com o desordeiro espiritual. Vimos o mentor Elvídio acercar-se do paciente em desalinho e envolvê-lo em fortes feixes de energia, enquanto os auxiliares internos removiam-no para a secretaria, que ficava próxima à entrada. Nesse comenos, Dr. Bezerra convidou-nos com um gesto discreto a seguirmos ao local em que se dava a ocorrência, e quando chegamos solicitou ao nosso germano que aplicasse energias magnéticas de forma a deslindar o psiquismo agressor dos centros de força, chakras, coronário e cerebral da sua vítima, o que foi conseguido em breves momentos de ação benéfica. Livre da injunção constritora, o paciente pareceu ser acometido por um vágado, mas amparado fisicamente como se encontrava, logo depois abriu os olhos e, estremunhado, procurou recompor-se, embora permanecessem os efeitos do álcool no seu organismo. 2 enfermeiros do núcleo removeram o desencarnado para outro recinto dedicado às atividades mediúnicas, imobilizado pelas energias que o submeteram, embora continuasse furioso, enunciando palavras chulas e verbetes desconexos, frutos da loucura que o tomava. O nosso mentor logo nos explicou, a meia voz,
porque se tratava de uma das entidades pertencentes aos agressores vinculados ao grupo anticristo. Sem haver se permitido perturbar, o moço afeiçoado ao Evangelho utilizou-se do incidente para abordar o paradigma a respeito das comunicações espirituais, explicando que tal vida, tal morte e que cada qual desperta além da cortina de matéria, conforme a conduta que manteve durante a viagem corporal. Explicou o fenômeno com naturalidade, demonstrou que as interferências espirituais ocorrem dentro de faixas próprias de vibrações mentais e morais, conclamando os ouvintes à mudança de comportamento, à vigilância, porque muitos males que a todos afligem têm suas raízes no mais além, onde se cruzam as ondas dos pensamentos que produzem sintonias por equivalência de onda. Teve o cuidado de esclarecer que todo aquele que se entrega ao dever e ao bem experimenta o divino amparo e que ocorrência daquela natureza era permitida na instituição com o objetivo de demonstrar que os dons espirituais, a mediunidade, é inerente a todos os indivíduos, mais pujante nuns do que noutros, como é compreensível. Em referência àquele fenômeno, o mesmo teria ocorrido com permissão dos guias espirituais, a fim de advertir os desavisados e confirmar a realidade das comunicações, ao mesmo tempo, o mistério da caridade socorrista a ambos enfermos, o encarnado e o seu adversário. Transcorridos 50 minutos, encerrou a bela e coerente palestra com uma peroração ao Senhor e agradeceu as bênçãos de que todos foram objeto. A seguir, a reunião foi encerrada. Vários presentes procuraram as salas para receberem passes, outros para atendimento fraterno, outros mais para conversação edificante, banhados pelos muitos benefícios espirituais que lhes foram proporcionados. Os 2 cavalheiros que seguravam o enfermo espiritual explicaram a razão de haverem conduzido o desesperado àquela instituição ao invés de um hospital, porque perceberam que não se tratava de um transtorno emocional, mas de uma injunção espiritual, e pediram desculpas pela ocorrência desagradável. Foram tranquilizados pelo diretor, que demonstrou perfeita compreensão da ocorrência e explicou que aquela é uma das finalidades das instituições espíritas: atender os sofredores e especialmente os portadores de obsessões.